que o tema de hoje é a palavra que traz vida. Um mês que a gente tem se falado tanto sobre o suicídio, sobre como combatê-lo. Nós resolvemos trazer, não só ficar falando sobre ele, mas levar para vocês uma palavra de vida e de esperança. E nada mais do que a palavra de Deus, nada melhor, nada mais completo do que nós falarmos sobre isso, sobre aquilo que realmente transforma as nossas vidas e sobre aquilo que muda verdadeiramente o nosso viver. Eu queria falar só um pouquinho sobre o suicídio, porque muitas pessoas têm uma ideia muito errada sobre ele. Na verdade, as pessoas que elas tentam suicídio, elas não têm o desejo de morrer. Elas têm apenas, elas querem apenas encontrar uma solução para resolver, né? Um desejo de resolver aquilo que elas têm passado naquele momento. Então, às vezes, é uma dor tão grande de que pode ter, né, relação com alguma coisa, realmente com alguma doença, mas não necessariamente. Às vezes, só com algum momento que elas estão passando da vida, em que tem uma ansiedade muito exacerbada, e isso causa uma dor tão grande que as pessoas acabam pensando sobre isso, em tirar a própria vida, porque elas querem apenas tirar essa dor que elas têm dentro delas. Então, por isso que muitas pessoas têm as ideações suicidas, não porque elas têm desejo de morrer, pelo contrário, elas têm muito desejo pela vida, elas querem a felicidade, só que elas não conseguem encontrá-la, às vezes por não ter um propósito de vida, às vezes por não saber o que veio aqui fazer. Então, por isso que o tema que nós trouxemos hoje se faz tão importante, porque ele nos ajuda em todas essas questões, a achar o nosso propósito, a achar o porquê nós estamos aqui, o que nós viemos fazer e nos propormos a sermos essas pessoas, né? Essas mulheres que Deus sonhou que nós fôssemos. Então, as pessoas, elas que intentam contra a própria vida, elas só querem isso, acabar com essa dor. Porque, na verdade, elas querem uma nova vida e um novo fôlego de vida. Então, por isso que nós hoje viemos com essa palavra tão importante. E aí eu quero apresentar a nossa convidada, que está lá em Manaus, e é uma prima muito querida nossa, ela se chama Liliane Bunzli, e ela vai dividir conosco o dia a dia dela, como que ela estuda a palavra, as transformações que ela teve na vida dela depois que ela realmente começou a aplicar tudo aquilo que Deus tem, né, fala com ela, e ela tem praticado na vida dela, ela tem se deixado ser usada por ele, e vai nos contar um pouquinho também de como ela teve, né, uma rede em volta dela, que ajudou ela a ser a Liliane que ela é hoje, né? Porque nós não somos sozinhas, nós precisamos realmente dessa rede. Por isso que o Maria se fez tão importante, né? Um grupo que começou em maio, para ajudar as mulheres né, no mês das mulheres, e acabou se tornando uma rede que nosso intuito maior é esse: acolhimento, levar uma palavra de conforto, ajudar no dia a dia dessas mulheres para que elas se sintam cada vez mais amparadas, né, nas suas vulnerabilidades. A nossa intenção aqui maior é essa. E, prima, antes de que você comece, eu queria passar um videozinho que a Dani deixou, porque infelizmente as nossas duas outras Marias não puderam estar presentes, a Maria Daniela e a Maria Vanessa. A Dani está dando aula e a Vanessa também está dando uma palestra, e coincidiu de ser exatamente no dia de hoje. E então eu vou passar um videozinho que a Dani deixou para a gente, tá bom? Para vocês ouvirem. Deixa eu pôr. Meu Deus amado, gente, peraí que a produção aqui é novata, tá? Vocês estão vendo?
Me dá alguém um ok aí, se vocês estão Sim. vendo a Dani. Sim? Sim. Então tá bom, eu vou reproduzir o vídeo dela, tá? Boa noite, Maria. Acredito que vocês estão tendo uma noite Não está passando ela, não. Agora não está passando, está só aparecendo a tua tela do computador. Mas peraí. Eu fiz questão de vir aqui deixar uma... Vocês não estão vendo ela? Tá preto, tá preto. A gente vê a tela como se fosse a tela do teu computador, mas ela tá preta. Isso. Eu vou entrar de novo, tá? Sai daí. Sai daí. Compartilhar. Compartilhar. Isso. Tela inteira. Clica em cima. Compartilhar. Minha produção tá aqui me ajudando, tá? Vocês estão vendo ela agora? Sim, agora sim. Tá. Boa noite, Maria. Acredito que vocês estão tendo uma noite maravilhosa, que infelizmente eu não pude estar presente. Mas eu fiz questão de vir aqui deixar uma breve mensagem para vocês. Primeiro eu quero agradecer a Liliane e o meu Criativo Devocional por esse momento incrível que será proporcionado a todas nós. Eu não vou ver ao vivo, mas eu vou ver a gravação. Muito obrigada, Deus abençoe. Como vocês sabem, nós estamos em pleno Setembro Amarelo e é um mês de prevenção ao combate ao suicídio. Infelizmente, o suicídio é o quarto motivo de mortes em todo o mundo. E nós temos que falar sobre isso, mesmo que as pessoas não gostem do assunto. Depressão, problemas amorosos, familiares e financeiros, bullying ou assédio moral têm sido os principais fatores para levar a pessoa ao suicídio. Eu sei que é difícil de entender por que as pessoas chegam a cometer o suicídio, mas a dor é tão grande, é tão difícil de lidar, que essa é a única resposta para esse momento. E, infelizmente, é uma realidade. E cabe a nós ajudar as pessoas que estão sofrendo desse mal. Pensamentos e sentimentos de baixa valia e baixa estima têm um efeito muito grande e são capazes de encorajar as pessoas. Vocês conseguiram ouvir? Tá bom. A Maria Dani resolveu deixar essa palavrinha, porque como ela não pôde estar, né? E elas são as que têm mais propriedade para falar sobre o assunto, né? Nossas duas psicólogas. Então, a gente deixou um pouquinho aí do que elas têm para compartilhar, tá bom? E agora a palavra é sua, minha prima linda. Ai, ai. Primeiro eu queria, assim, agradecer demais ao convite, né? Com muito temor no meu coração, com muita alegria e gratidão, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero me apresentar um pouquinho rapidamente, né? Para aquelas que não me conhecem, eu me chamo Liliane, sou prima da Michele, tem aqui comigo a minha tia, minha mãe prestigiando, né, minha amiga aqui, duas amigas aqui, e eu tenho duas filhas, uma filha de 10 anos e uma filha de 17 anos, estou casada há 20 anos e esse ano vai fazer 25 anos que eu estou com meu marido, e moro aqui em Manaus há 13 anos, eu acho, 12, 13 anos, e eu entendo que aqui é a terra prometida, o lugar que o Senhor tem reservado e abençoado as nossas vidas. Eu queria, assim, dizer para vocês que eu vou compartilhar um pouquinho, né, da experiência que tem sido a leitura da palavra do Senhor, que essa leitura, ela traz vida, e no decorrer de toda a palavra de Deus, a gente vê o quanto ela vai falando sobre isso, e eu queria dizer assim para vocês, e antes até da gente começar, eu vou até pedir para que a Michele possa fazer uma oração, mas eu queria dizer para vocês que tudo aquilo que eu vou falar aqui não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele faz, e já comecei, meu Deus.
é sobre o que ele faz, o que ele tem feito em mim, na minha vida, através da leitura da palavra do Senhor. Então, prima, você pode fazer uma oração para a gente começar, por favor? Posso. Tá. Senhor, boa noite. Jesus, Espírito Santo, nós cremos, Senhor, que foi um tempo reservado por Ti, que essas mulheres que estão aqui, o Senhor escolheu a dedo, porque são mulheres que sairão daqui com uma semente plantada em seus corações, que terão o desejo de Te conhecer, de ter intimidade contigo, Senhor, e saber o que o Teu Espírito Santo transforma e faz nas nossas vidas. Nós entregamos todas essas vidas a Ti, que seus corações estejam abertos e entregues a cada palavra que será derramada aqui nesta noite, Senhor, porque eu creio que será uma noite de cura e de transformação. Esse é o intuito da nossa rede, é levar cura na vida dessas mulheres. E ela está começando, meu Pai. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor reservou para nós com essas mulheres tão lindas e preciosas. Derrama sobre a vida delas, Senhor. Vem com a tua unção e com o teu poder, e que nós possamos sentir o teu transbordar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu queria também falar assim, prima, que não tem a ver com religião. O que eu vou falar aqui tem a ver com o Senhor, tem a ver com a palavra dele. E é muito legal, queria até aproveitar e dizer que minha mãe foi uma grande incentivadora para que eu sempre lesse a palavra do Senhor. Mas eu digo que tem o tempo certo para todas as coisas, né? E no tempo certo, o Senhor gerou em mim e me proporcionou, através das estratégias que ele tem, né? Que não é falha, para que eu experimentasse e vivesse esse tempo que eu tenho vivido, né? Eu digo que a leitura da palavra de Deus, ela trouxe vida para a minha vida, ela trouxe propósito. Esse Instagram que eu tenho aqui nasceu por causa disso, porque aquilo que estava abençoando a minha vida, aquilo que estava gerando vida em mim, eu queria transbordar, eu queria compartilhar com as outras pessoas. E tudo começou assim, esse transformar e esse mover de Deus, começou no ano de 2020, né? Eu participei de um retiro, né? Já tenho alguns anos aí de conversão, né? E eu acredito que esse foi o tempo que o Senhor reservou. Então, eu estava num retiro, participando retiro espiritual, né? Aqueles retiros de carnaval. E naquele retiro, eu encontrei uma moça que é da minha igreja, e ela estava fazendo uma reunião com algumas mulheres, estudando a palavra, né? E quando eu cheguei, eu falei, nossa, já terminou por aqui, ela me deu um kitzinho, eu falei, tá. E aí ela me contou que ela tinha um grupo de mulheres que estudavam a palavra do Senhor, né? E aí eu falei, legal, quero participar, quero ver como é. E aí foi assim que eu entrei num grupo de mulheres. Na verdade, existia no meu coração um inconformismo, e eu não sei se algumas de vocês têm isso, um inconformismo de tantos anos como cristã, não ter lido ainda a Bíblia toda. Existia algo assim dentro de mim, eu digo, eu não me conformo de não ter lido a Bíblia toda, né? E várias vezes eu já tinha começado a ler a palavra do Senhor, li e parava no meio do caminho, não conseguia continuar. Mas esse grupo de mulheres me ajudou muito. E por isso que eu vejo que é tão pertinente falar sobre isso, porque a gente está num grupo aqui, rede de mulheres, né? Rede de mulheres para nos ajudar, para compartilhar, para ajudar, para sustentar, para dar forças. E eu sempre, meninas, sempre gostei de caneta, dessas coisas. Eu sempre gostei disso. Minha mãe me presenteava com um monte de caneta, e eu me lembro que até um dia eu fui no escritório do meu pai, e, gente, quando eu entrei no escritório do meu pai, que eu olhei as paredes, ele tinha, assim, ó, 3 prateleiras gigantes de caneta, ele era colecionador, eu digo, meu Deus, digo, gente, como que pode? Enfim, eu adorava caneta, essas coisas, e eu fui um dia para esse grupo de mulheres, recebi o convite, eu falei, eu quero participar, e fui até esse grupo, né? E lá eu encontrei um monte de mulheres mais velhas do que eu, inclusive, mais novas do que eu, cheia dos estojos, das Bíblias todas cheias de frufru. Eu falei, meu Deus, porque eu ia para a igreja, gente,
eu não sei vocês, mas eu vou para a igreja, eu quero levar a caneta, o marca-texto, a borracha, o estojo. Gente, se puder, eu monto como se fosse uma mesinha da sala de aula, sabe? É assim que eu quero ir, quero marcar, quero a borracha. Quando eu entrei naquele grupo, que eram as mulheres, a mesa, Michele, a mesa assim, ó, cheia de Bíblia, e mulheres mais velhas, bem mais velhas que eu e mais novas, cheia de Bíblia, cheia de caneta, cheia de frufru. Eu digo, gente, isso aqui, eu faço parte disso aqui, nem sabia. Então, eu me encontrei, inclusive a Priscila que está aqui com a gente, ela estava nesse grupo, eu conheci ela nesse grupo, foi uma conexão de Deus. Então, foi assim, eu me juntei a mulheres, a pessoas, e comecei comecei a me incentivar por essa leitura da palavra do Senhor, somado a esse inconformismo que eu tinha no meu coração, né? E aí essas mulheres, elas faziam um cronograma de leitura, então tinha um calendário, então a gente tinha um versículo bíblico para estudar todos os dias, e era muito legal, porque uma incentivava a outra. Só que foi dentro daquele conformismo, eu comecei a me sentar para me disciplinar, estudar a palavra de Deus, e no começo, assim, no começo eu fazia com muito esforço, eu fazia porque eu tinha que fazer aquele estudo com elas, entendeu? Mas todas as vezes que eu sentava ali aqui na minha mesa, eu falava, Senhor, me dá fome e me dá sede da tua palavra, né? Me dá fome e me dá sede. E eu vim para essa mesa, meninas, e eu digo que a mesa é lugar de relacionamento, né? Lá em Êxodo, quando a gente vê, era na mesa que o Senhor direcionou o povo para construir o tabernáculo, e ele disse assim, olha, coloquem na mesa os pães da presença diante de mim. E o pão da presença representa o Senhor, ele é o pão da vida, né? E na mesa, sentada aqui na minha mesa, onde foi lugar, onde eu já chorei muito, onde houve lugar de cura, de conversa com a minha filha, ou com o meu marido, de restauração, foi aqui nessa mesa, sentada aqui na área. Não é nesse cantinho que eu estou, é aqui atrás de mim. Foi nesse lugar que o Senhor foi tratando de mim e do meu coração. Quando eu me juntei a essas mulheres, vou dizer para vocês que eu era um pouco perebenta, vou usar essa palavra, sabe? No sentido de que tinham coisas ainda que o Senhor tinha que trabalhar na minha vida, que o Senhor tinha que me ensinar. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, me comparava com as pessoas, né? Porque fulano tem isso, porque fulano é cercada de amigas, eu não tenho essas amigas, sabe? Ou senti inveja por alguma coisa, e um dia sentada, ali no meu quarto, na minha cama, eu fiz algo que eu não costumo fazer. Eu peguei a minha Bíblia e fiz bem assim, ó. Senhor, fala comigo, e abri a minha Bíblia. E quando eu abri a minha Bíblia, quando eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais ter esses sentimentos que eu tenho, sentir inveja, me comparar, né? Eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero fluir na essência do que o Senhor tem para mim, para minha vida. E quando eu fiz essa oração para o Senhor, ele me levou lá para 1 Pedro, capítulo 2. Esse versículo dizia bem assim, olha, eu disse para o Senhor na minha oração, eu não quero sentir inveja, eu não quero me comparar, eu quero fluir naquilo que o Senhor tem para mim, de filha do Senhor. E ele falou bem assim, lá em 1 Pedro, portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Como o bebê recém-nascido, deseje intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresça e experimente a salvação, agora que provar a bondade do Senhor. E a partir daqui, eu comecei a provar a bondade de Deus, eu comecei a provar o cuidado dele comigo. E ele falou para mim, larga isso tudo, vem ser somente minha filha, porque mais para frente vai dizer assim, vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar para as pessoas como é admirável aqueles que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que o Senhor estava trazendo no meu coração, Ele estava trazendo luz para a minha vida. E desde então, eu entendi que eu não precisava me comparar, eu era a única diante de Deus. E aí, lendo a palavra do Senhor,
o Senhor foi falando comigo, porque eu me dediquei, me comprometi a ler a palavra todos os dias. Eu li um livro que eu compartilhei com a Michelle, que foi transformador na minha vida, que é um livro Uma Vida com Propósitos. Assim, é uma indicação que eu deixo aqui para vocês. Leiam esse livro. Esse livro, nós lemos ele um capítulo por dia. A líder desse grupo que eu entrei, que eu participei, ela nos conduziu nesse estudo. Eu até indiquei para a Michelle, né, para a gente. Existiam algumas coisas no coração dela com relação a propósitos, né, prima? E a gente entende que quando a gente vai mergulhando na palavra de Deus, a gente vai encontrando o propósito. Hoje eu estou aqui, compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu creio que isso faz parte do propósito dele na minha vida. Eu me sinto improvável para estar aqui, para levar a palavra de Deus, e eu nunca imaginei que eu ia estar diante de mulheres, falando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e compartilhando a palavra de Deus. Mas todos os dias, quando eu sentava nessa mesa, eu falava, Senhor, me dá fome e me dá sede da tua palavra. E ele foi fazendo isso comigo. E conforme eu mergulhava, gente, eu lia, tem um monte de coisa que eu não entendia. Quando chegava na genealogia, meu Deus do céu, quem é fulano, quem é ciclana, já estou toda confundida, já não estou entendendo mais nada, mas eu lia. Porque esse é um desafio. Muitas pessoas, às vezes, não leem, porque fala, eu não estou entendendo. Gente, leia, até a palavra fazer parte da gente. O Senhor vai falando em quantas experiências eu tive lendo a palavra de Deus. Eu digo que ela traz vida porque ela traz vida. Mas a gente precisa dedicar tempo para estudar, escolher um momento para ter esse tempo com o Senhor. E assim, gente, não precisa... ai, meu Deus, de ter muitos recursos, não. Sabe qual é o recurso que você tem que colocar diante de Deus? Ó, o coração. É isso que eu apresentava para ele. Eu apresentei o meu coração e digo, Senhor, aqui está a minha vida, fala comigo. E nesse mergulhar, o Senhor foi falando, foi ministrando na minha vida, eu fui me relacionando com ele, gente. A gente não tem como... eu não conheço alguém só eu conheço de me relacionar, de estar perto. Gente, quando eu li aquela passagem de Jó, que Jó falava assim, que eu te conhecia de ouvir falar, e agora meus olhos te veem. Gente, quando eu li aquilo, eu falei assim, Senhor, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora de andar contigo, de estar ao seu lado, de perceber que o Senhor fala nas pequenas coisas, nos pequenos trechos da Bíblia, o Senhor fala, gente. A Bíblia é um manual. Ela é um manual de vida, sabe aquele... Gente, é o único manual que a gente pode ler com o autor. É o único livro que a gente lê com o autor. Vocês pararam para ver? Eu leio com o autor. Todas as vezes que eu sento aqui, tem hora que eu não entendo, tem hora que eu me confundo também, eu falo, Espírito Santo, traz o entendimento, traz a revelação da tua palavra, e isso ele foi trazendo na minha vida. E eu sempre digo assim, que havia uma sede e uma fome. E quando a gente busca o Senhor, eu vou deixar essa palavra para vocês. Quando a gente busca o Senhor, lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo de 11 a 14, vai dizer assim, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu fui encontrada dele, porque eu busquei de todo o meu coração. E ele achou graça de mim e começou a ministrar o meu coração e falar o meu coração. Então, se a gente buscar, a gente encontra. Se você que está aqui buscar o Senhor, você vai encontrar. Você vai encontrar. E sereis achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. E eu comecei, então, a desfrutar dessa vida, dessa abundância, dessa plenitude que vem dele. Eu estava transformada, não, gente, porque tinha um monte de coisa que o Senhor tinha que fazer na minha vida. Não era só aquilo de me comparar ou sentir inveja, não. Era tantas outras coisas que o Senhor tinha para ministrar no meu coração e o Senhor é muito intencional e Ele foi trazendo as pessoas, né? Eu tenho aqui uma amiga muito querida, a Priscila, o Senhor foi trazendo, eu só vou falar mais um pouquinho, aí eu abro para vocês, tá?
o Senhor foi trazendo pessoas e estar no meio de pessoas. Isso é uma das coisas que eu quero falar para vocês. Estar no meio de pessoas, de uma rede de pessoas. O ministério que me acolheu, o Bíblia de Cor, foi um ministério que foi assim, foi uma chave na minha vida. Foi por causa dele, através dele, hoje, eu sei caminhar só, mas eu continuo lá, porque as pessoas nos fortalecem, as pessoas nos ajudam. Então, eu quero dizer para vocês, eu fiz aqui algumas anotações de atitudes ou benefícios que a gente pode ter com relação à leitura da palavra de Deus. Primeiro de tudo, eu disse para vocês que a gente tem que dispor o nosso coração, né? Eu acho que isso é o mais importante, dispor o coração para experimentar da palavra de Deus. Depois, reconhecer que a leitura da palavra de Deus, ela é a verdade e ela traz vida. E eu só fui entendendo que ela traz vida porque eu fui vendo ela gerar vida em mim. Eu sendo transformada, a palavra de Deus estando na minha boca. Quando vem um pensamento mal, a palavra de Deus vinha na minha boca. Então, ela foi transformando, não de fora para dentro, ela foi transformando de dentro para fora. Eu lembro que uma das coisas que o Senhor fez foi restaurar o meu relacionamento com a minha filha mais velha. E foi algo transformador na minha vida, porque eu não sei vocês aqui, mas é tão especial quando chega o Dia das Mães e a gente pode dizer: mãe, eu te amo, eu estou aqui com a minha mãe. Mas quando chegava o Dia das Mães e eu não via assim como se minhas filhas falassem aquilo e como se eu me sentisse aquela mãe amada. E o Senhor trouxe tanta cura no nosso relacionamento, restaurou tanto, porque eu me posicionei diante da palavra de Deus para experimentar o que ela estava ensinando, porque ela corrige também, ela não passa a mão na cabeça toda hora. Isso eu preciso falar para vocês. Ela corrige, ela exorta, ela puxa a orelha. E o Senhor restaurou, tanto é que minha filha falava assim: mãe, você sentada ali na mesa, mãe, você transbordava tanto que exalava pela casa, mãe, o bom perfume. Isso é o que a palavra de Deus vai fazendo em nós, ela vai exalando o bom perfume. E eu entendi que ela era alimento para mim. Gente, todos os dias eu pedia fome e sede. Quanto mais eu sentada aqui, mais eu tinha vontade. Gente, eu passava o dia. Claro, a pandemia, para algumas pessoas, ela trouxe muita dor, ela ceifou vidas, mas a pandemia, para mim, me ensinou tantas coisas. Eu tive a oportunidade de ter um tempo de ficar mais reclusa em casa, e nisso eu mergulhei na palavra do Senhor. Então, assim, eu fazia as atividades de casa e corria para ler a Bíblia. Gente, eu lia, e quanto mais fome eu tinha, quanto mais eu lia, mais fome eu tinha, mais sede eu tinha. E era como se era o Senhor, sabe? E eu me saciava nele. Eu parava porque eu tinha que cuidar das coisas em casa, mas eu mergulhava, eu buscava, eu pesquisava o que isso quer dizer, o que essa palavra quer dizer. E então eu entendi que ela era alimento. Então, assim como eu acordava e tomava o meu café da manhã, como eu almoçava ou jantava, a Bíblia, a palavra de Deus, passou a ser esse alimento para mim diário. E hoje eu escolho todos os dias estar aqui. No primeiro momento, estar aqui, para poder ler a palavra. Primeiro me alimentar da palavra de Deus, para depois continuar o meu dia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal. Gente, não importa quantos anos ela foi escrita, ela fala até hoje. Ela fala até hoje, ela é atual, ela traz ensinamentos para a atualidade. Então, ela é atemporal. E ela aproxima a gente de Deus, ela faz a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Ela faz a gente entender o nosso propósito diante de Deus. Olha que precioso isso. Ela faz a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E uma coisa que ela fez foi eu compreender a minha identidade de filha de Deus, de simplesmente filha, de amada, de especial, de única. Isso assim, a mãe ou as filhas podem até falar, mas eu
eu senti de Deus isso, você é minha filha amada, eu me alegro de você. E isso o Senhor fala para cada uma de nós, que o Senhor nos ama, que nós somos únicas perante Ele, e que Ele tem um propósito nas nossas vidas, né? E eu, então, reconheci essa minha identidade de filha, isso foi algo que o Senhor também ministrou no meu coração, e que eu era única. E quando esse Instagram chegou, eu lembro até que minha mãe falou assim, filha, você tem que ser o seu jeito. Flui na sua autenticidade, e é assim que eu tenho feito. Eu não busco ter as palavras, eu até fiz um roteiro aqui, já pulei um monte de coisa, eu tento fluir naquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. E, e eu me sinto bem fluindo do meu jeito, porque hoje eu entendo, porque antes, se eu me comparava, hoje eu entendo que eu sou única, que eu sou filha, e que eu carrego o DNA de Deus, eu sou criatura de Deus, obra das mãos dele. Você é essa obra das mãos do Senhor. E fluir na identidade de filha, de simplesmente filha. Antes de eu ser esposa, antes de eu ser mãe, eu sou filha. E filha amada de Deus. E antes de vocês também serem esposas, né, funcionária de um trabalho, vocês são filhas, e eu quero dizer isso para vocês. Nós somos filhas amadas de Deus. Cada uma de nós carrega o DNA do Criador. E o Senhor tem propósito para nós nas nossas vidas. Até aquela dor que a gente tem vivido, as circunstâncias difíceis que a gente passa na vida. Tudo tem um propósito. Se a gente confiar que Deus está conosco, que a palavra de Deus está aqui para nos trazer vida, para nos ensinar, a gente vai estar mais forte no Senhor. E a palavra de Deus é aquele manual que eu falei para vocês, né? Que a gente pode ler, é o livro que a gente lê com o autor todos os dias. E eu tenho e eu quero trazer alguns versículos aqui para vocês, que falam sobre a palavra de Deus, né? Sobre o que ela é. E eu vou ler aqui para vocês. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha que preciosa é a palavra de Deus. A versão que eu leio, meninas, eu gosto da versão NVT, Nova Versão Transformadora, tá? Essa é a versão que eu gosto. Outra coisa que a palavra de Deus fala para nós, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, né, sobre as circunstâncias que a gente vive, sobre o que fazer, sobre que decisão tomar, e a palavra de Deus nos orienta para muitos aspectos da nossa vida. Em Jeremias 29, 11, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. O Senhor tem pensamentos de paz para nós. Mas para isso, meninas, para a gente conhecer os versículos e o que a palavra de Deus diz sobre nós, a gente precisa investir tempo. Dedicar um tempo para conhecer a palavra de Deus, né? Em Salmos, lá no Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado aquele que anda no... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Vamos lá pegar Salmos 1, porque eu acho esse salmo lindo, porque eu não coloquei como está escrito tudo, e aí eu posso errar na hora de falar. Vamos lá. Olha o que diz Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu tenho prazer na lei do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de mergulhar. Isso me traz vida, me renova. E olha o que ele diz para essas pessoas que escolhem esse mergulhar e meditar na palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Aleluia, a palavra do Senhor é vida, glória a Deus. Outra coisa que a palavra de Deus diz para a gente, está lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando a gente vive situações difíceis, que parece que está tudo escuro, a palavra de Deus vem como luz, né? A lamparina, a gente não pega uma lamparina para colocar debaixo da mesa, a gente pega ela para colocar no alto. E a palavra de Deus é essa lamparina que está no alto, direcionando, trazendo luz às inquietações do nosso coração,
Só a palavra de Deus pode fazer isso. Ler a Bíblia ajuda a gente a ser mais assertivo, a buscar as respostas certas, a buscar os direcionamentos corretos do Senhor. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 7. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E onde você tem construído a sua casa? É na rocha ou na areia? Porque na areia, quando vem o vento, sopra o vento, cai tudo, vai embora tudo. Mas quando a nossa casa, a nossa vida está firmada na rocha, e a rocha é o Senhor, e a rocha é a palavra de Deus, pode vir um vento, pode vir um dia mau, a gente está firme, porque a palavra de Deus sustenta a gente. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como esse homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Construa sua casa, sua vida, pautada no que diz a palavra do Senhor na rocha, que é Ele. Através da palavra de Deus, eu comecei, então, a me relacionar com Ele. E aí, meninas, vocês querem perguntar alguma coisa disso? Que depois eu vou trazer uma reflexão para a gente. Deixa o pessoal falar, acho que tem gente querendo falar, Mi. Eu acho que a Priscila tinha levantado a mão e a tia também. Deixa elas falarem, porque eu quero... Ai, prima, quando às vezes você fala no grupo assim pra gente, eu não levo jeito, eu não sei o quê. Aí, quando você começa a falar, a gente vê realmente que não é sobre nós. É o Senhor fluindo através das nossas vidas. Porque você abre sua boca e sai um rio daí de dentro. Sai um rio, não é um fluir. Eu estava aqui mergulhada nas águas, me afogando com as suas palavras tão lindas. E eu penso nisso também, a gente já conversou muito sobre isso, né? E eu sempre compartilho com as pessoas. Meu processo foi um pouco ao contrário, né? Eu não era convertida e eu já comecei mergulhando na palavra para depois ir para o processo de conversão. E a nossa incentivadora está aqui nos assistindo. A tia sempre falava, eu sempre achava como todo mundo que Bíblia era chata porque a gente não entendia. E aí a tia me disse, filha, tem uma Bíblia que tem uma linguagem super fácil, começa por ela. E leitura da palavra é disciplina, até porque nós sabemos que nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra potestades, né, e principados do mal. Então, quando você quer mais essa aproximação com Deus, quando você busca mais por Ele, a gente sabe que tudo acontece desfavoravelmente no nosso dia. Mas aí são escolhas, são prioridades. E aí, dentro de casa, na pandemia, eu sempre sempre conversei muito com a Vanessa, conversava com a tia, que eu tinha um vazio dentro de mim. Que por mais que eu tivesse uma família, né, eu não tenho do que me queixar da minha família, da minha vida, eu tenho uma profissão, mas eu continuava sentindo esse vazio. E é um vazio que a gente não sabe explicar, que nada preenche. Então, eu era muito consumista, era de comprar muita roupa, muito sapato, e mesmo assim meu vazio continuava, mesmo eu me sentindo linda por fora, por dentro eu tinha um buraco, eu era oca, eu me sentia assim, oca. E há muito tempo atrás, eu frequentava, aqui nós não estamos falando sobre religião, tá? É isso que a gente sempre fala. Quando a gente chegar, quando Jesus vier nos buscar, não vai estar na nossa testa uma placa de religião. Ele vai vir e vai falar, Michele, oi filha, vamos para casa? Então ele vai me chamar pelo nome. Mas eu já tinha frequentado há um tempo com umas amigas a igreja evangélica. E eu amava ir. Só que toda vez que caía naquela história, e a gente sabe que hoje também a gente tem pregado muito o amor, a gente tem levado as pessoas para a igreja pelo amor de Jesus, não pelo medo de desobedecer a Deus, né? E naquela época a gente tinha muito, eu tinha 20 anos, há 20 anos atrás isso. Se pregava muito sobre, principalmente sobre o temor a Deus. Ai, se você fizer isso é pecado, se você for assim é pecado, se você... Então a gente tinha muito esse medo. E eu ia para a igreja, eu amava o que eu encontrava na igreja. Só que eu pensava assim, ai, eu não vou mais ter vida, eu não vou mais poder sair com os meus amigos, eu não vou poder mais isso. E se eu tiver que batizar? Meu Deus, o mundo vai acabar para mim. E eu fugi. Mas Deus estava ali, sempre na minha procura, sempre me chamando, eu sempre sentindo Ele por perto. E aí, quando começou a pandemia,
veio para todo mundo, né, as mesmas questões. Eu sou autônoma, eu trabalho por conta, eu fiquei muito tempo parada, porque eu sou fonoaudióloga, trabalho com crianças, e aí nós ficamos muito tempo sem atender, com clínica fechada, até por conta que no começo teve um tempo até dos decretos, né, que a gente não estava podendo abrir nada. E aí começou a bater aquela angústia cada vez mais, e a gente dentro de casa, e aí as relações, né, que até então, né, a gente via marido, filhos, mas no final do dia elas foram começando a se centralizar, a ficar diferentes, né, o que deveria ser normal começou a ficar diferente, e aí eu comecei, e a tia sempre conversando comigo, como que vocês estão, tal, e eu comecei verdadeiramente a ler a Bíblia. E eu disse, Senhor, se o Senhor realmente existe da forma que eu vejo o Senhor ser na vida das outras pessoas, eu não quero mais conhecê-lo de ouvi-lo falar. Eu quero tê-lo na minha vida verdadeiramente todos os dias. E por isso que a gente fala que a palavra de Deus é tão importante, porque é ali que ele vai começando a se mostrar para a gente. Então, era uma palavra que eu lia e Deus falava, eu não ouço a voz dele audivelmente, mas o meu coração queimava e ardia quando eu lia aquela palavra, e eu sabia que ela era para mim. E eu fui buscando, e aí aconteceu que eu fui fazer um processo de coach com um amigo, porque eu também tinha essas inseguranças, eu não sabia, eu achava que propósito tinha que estar diretamente relacionado com profissão, e eu andava, né, um pouco desgastada na minha profissão, e todas essas questões, eu não sabia para que eu estava aqui, o que eu podia fazer de diferença na vida das pessoas, e todos esses questionamentos, que o livro de propósitos também me ajudou muito nessa questão, porque eu entendi que o nosso maior propósito, e quando a gente coloca isso como centro das nossas vidas, é servir a Deus. E todas as outras coisas começam a acontecer automaticamente. E ali nesse processo de coaching com esse amigo, que também é pastor, nosso querido Márcio, falo com muito orgulho, a gente acabou que voltando para isso, porque o meu desejo maior era isso. Então ele acabou sendo muito mais o meu pastor do que como coach, mas foi um jeito que Deus achou de colocar uma pessoa na minha vida para falar comigo, porque era aquilo que eu estava buscando naquele momento. E Deus é estrategista, né? Ele usa de maneiras que a gente nem percebe para estar ali falando da nossa vida. E aí um dia começou a queimar isso do meu coração, porque eu sabia que me batizar era só um ritual, mas era um ritual de obediência a Deus, de mostrar o quanto eu amava e quanto verdadeiramente eu não queria ser mais essa Michele, e desse ponto para frente eu queria ser uma nova Michele. E eu voltando de Bauru, isso começou, eu tinha era um dia de eu conversar com o Márcio, a gente fazia online as nossas consultas. E eu vim pensando sobre isso, e Deus falando no meu coração queimando com relação ao batismo. E aí eu me sentia, vocês lembram daquela piada, da pessoa que estava na inundação, e que ela falava, Senhor, venha me salvar, e veio o barco, ela falou, não, Jesus vai me salvar. E aí veio o bombeiro, ela falava, não, Jesus vai me salvar. E veio o helicóptero, ela, não, Jesus vai me salvar. E aí ela morreu, ela chegou no céu. Ela falou, poxa, Jesus, eu fiquei te esperando. Ele falou assim, mas meu filho, eu te mandei até um helicóptero e você não quis. Então eu me senti assim, eu falei, Senhor, o Senhor está gritando na minha cara aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então eu vou obedecê-lo. E aí naquela noite, a gente conversando, eu não tinha tocado no assunto com o Márcio, ele falou assim para mim, você sabe o que Deus quer de você, né? A primeira entrega que ele quer. E aí eu já comecei a chorar. Eu falei, eu sei. Então, e aí eu comecei a ler a Bíblia em julho, que eu comecei a assistir os cultos online, porque daí as pregações começaram a ser transmitidas, né? E eu comecei a assistir os cultos online e comecei a ler a Bíblia assiduamente todos os dias. E ali Deus foi se mostrando. Então eu levei e aí em outubro, né? Julho, agosto, setembro, outubro, eu levei 3 meses para tomar a minha decisão. Em outubro eu me decidi e eu batizei em dezembro. E, gente, é um ato simbólico? É, mas acontece uma transformação tão grande na gente que só quem passa é que sabe explicar. O amor, pelo amor que você é tomado. Eu já via, né, e nesse processo,
eu percebo muito isso. Era igual quando o povo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, por que Deus se mostrava tanto para as pessoas no Antigo Testamento? Que elas viam fogo do céu, que elas viam não sei o quê, e hoje a gente não vê tanto. Não é que a gente não vê tanto, as pessoas não, Deus naquela época, ele precisava recolher o seu povo e mostrar que ele era Deus. Então, e as pessoas eram muito descrentes, muito rebeldes, então ele precisava se mostrar, e mesmo assim ainda havia muita rebeldia. E hoje o intuito de Deus é o mesmo, ele quer nos resgatar, ele quer se mostrar a nós. E aí vai da nossa fé. E teve um dia que aconteceu justamente isso comigo, aquela noite eu nem dormi. Eu sigo uma pastora que é muito famosa, que as meninas aqui devem conhecer, ela chama Ceri Silva. Ela é de Goiânia, né? E ela tem um ministério que chama Mulheres Ensinando Mulheres, e foi a tia Lúcia que me passou o Instagram dela. E eu amei o jeito dela falar, o jeito que Deus usa ela, e eu comecei a seguir muito ela. E aí, ela, bem naquela semana, ela deu uns estudos bíblicos sobre passagens específicas da Bíblia. E eu não conseguia acompanhar ao vivo, porque ela fazia durante o dia e eu estava trabalhando. Mas aí eu acompanhava a hora que eu chegava em casa, nos dias que eu conseguia. E ela tinha feito uma gravação sobre um estudo, e eu consegui ver esse estudo uma semana depois. E aí eu estava ainda naquelas aflições, né, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu estou com um pouco paciente, eu estou com, né, minha situação financeira não está da forma que eu gostaria, eu estou com muito medo de tudo isso que a gente tem vivido, eram incertezas para todo mundo. E aí eu fui no quarto e veio aquela passagem no meu coração, que Deus fala, né, mas eu sustento os passarinhos, né, sou eu que cuido dos lírios do campo, quem dirá de vocês que são meus filhos, do que você tem que temer? E aí eu sentei aqui na minha mesa, aqui da cozinha onde eu tô, e pus o fone e comecei a ouvir. E no que eu abri a pregação, uma pregação que já estava gravada, por isso que Deus é totalmente intencional. Ela começou com sons de passarinhos que da própria casa dela, que vão todas as manhãs ali. E ela falou assim, eu estou aqui sentada na minha varanda, observando os passarinhos, e comecei a pensar naquela passagem do Senhor que fala, né, que ele sustenta os passarinhos, que ele não lhes falta alimento, que ele cuida dos lírios. E aí ela disse assim, com estas palavras, Michele, é tão difícil descansar no Senhor, não é? Gente, uma live. Pode ter outras Micheles lá que receberam a mesma palavra, mas foi para mim. O Senhor me chamou pelo nome. Uma mulher que não me conhece, que nunca me viu, ela me chamou o Senhor, né? Me chamou pelo nome. E ali, a partir dali, eu não tive mais. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tive mais nenhuma. Eu falei, o Senhor me ama mesmo. Desculpa, Michele, te interromper, mas Pode falar, Kátia. Você deve ter voltado lá e conferido. Pera, ela falou Michele mesmo? 1 milhão de vezes eu assisti depois. 1 milhão. E até hoje, quando meu coração está angustiado, eu vou lá ouvi-la falar novamente, porque enche o meu coração. Do quanto o Senhor me resgatou, do quanto ele me chamou e ele me mostrou que eu era importante, que eu não era qualquer uma. Que eu era Michele, que eu era tudo que a prima falou, que eu era única, que eu era especial, que o meu lugar na mesa é único, que só eu posso derramar daquilo que eu tenho. E isso foi muito especial, por isso que hoje a gente fala tanto sobre a importância da Bíblia, até porque quando você conhece a Deus e é ali que ele se revela a nós, ninguém te compra mais com mentiras, ninguém te engana e fala, olha, isso é pecado, isso não é. Pecado é do seu relacionamento com Deus, é aquilo que ele fala no teu coração. Então, muita gente pergunta, eu tenho várias tatuagens. Mas não é pecado ter tatuagem? Não tem nada na Bíblia que fale que é pecado. Mas é o teu relacionamento com Deus que vai te falar se vale a pena ou não. Se você deve fazer ou não. Se aquilo vai te edificar, se aquilo vai te mudar alguma coisa, se aquilo não vai escandalizar a sua família, se aquilo não vai deixar alguém chateado com você, se de repente, né? Hoje eu sou maior de idade, mas se eu não fosse, e minha mãe falasse, filha, eu não quero, obediência a pai e mãe é acima de tudo, é um mandamento. Então, são várias coisas, então é tudo muito pessoal, é tudo busca, Deus fala diretamente ao teu coração, e muitas dúvidas que eu tinha, muitas incertezas,
Foi na palavra de Deus que eu fui buscando, foi ali que ele foi me falando, filha, isso que você está pensando está certo, é isso. Isso que você está pensando não é, e eu vou te mostrar por quê. E ali ele se revelou, e ele se revela todos os dias a mim. Quando eu estou angustiada, quando eu estou aflita, é lá que eu busco o meu consolo. A gente Dobrando só os vai meus conhecer o joelhos. coração dele, né, Michele? Se relacionando com ele. Eu só conheço quem você é se eu me relacionar com você, senão Exatamente. eu só vou ouvir falar sobre você. Né? Ah, Prima, tá. e como que a gente sabe? Não é? As pessoas falam, ai, como você sabe que é Deus? Você sabe. Quando você se relaciona com ele, você sabe que é ele. Uma vez eu estava triste e eu parei num semáforo e eu estava muito angustiada aquela semana. Porque é o que, é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas falam, ai, eu vou buscar a Deus porque minha vida vai ser transformada. Vai, mas ninguém falou que vai ser fácil. Nem Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A diferença é que a tempestade vem e ela não devasta a sua vida. E ela te ensina, ela te coloca no processo, e se você estiver disponível a passar pelo processo, você sai do deserto e você sai com vitória. Você sai com aprendizado e você sai com uma porção daquilo que Deus derramou na tua vida para derramar na vida de outras pessoas. Então, eu aprendi muito nisso. A mudança que eu quero nos outros, ela tem que começar em mim. Não adianta eu pregar de uma coisa que eu não faço na minha vida, que eu não aplico na minha família, que eu não aplico no meu dia a dia. Não vai funcionar. E aquilo que eu vou passar para os outros, Deus vai tratar primeiro em mim, para eu Essa poder voz, derramar. essa voz que você fala, como é que a gente sabe que o Senhor está falando conosco? Eu também não ouvi essa voz assim audível do Senhor. Mas, por exemplo, eu me relaciono com a minha mãe, eu conheço minha mãe. Se minha mãe chamar meu nome, eu Lili, eu sei que é minha mãe, porque eu convivo com Exatamente. ela, eu me relaciono com ela. Então, quando eu vou saber que é o Senhor, porque eu me relaciono com ele, eu não tenho como ter dúvida. Se minha mãe chamar meu nome, eu não tenho dúvida, achando que é uma outra pessoa, porque eu Foi o que conheço a voz aconteceu dela, comigo exatamente. E não é? nesse dia no trânsito, eu estava triste, estava cabisbaixo. Tinha um menino com espadas assim, sabe? E ele começou a fazer aquelas espadas. E ele olhou para mim, tinham vários carros parados. Era um semáforo que tinha 4 filas de carros. E ele olhou para mim e falou assim para mim: eu só quero um sorriso teu. E na hora, meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Como que não é Deus? Sabe? Então ele usou uma vida simples de um moço que estava ali para ganhar o pão dele, para falar ao meu coração. Eu ia no mercado, eu não sei nem como eu cheguei no mercado, porque eu parecia uma louca chorando no trânsito, de saber assim, sabe, que o Senhor não estava ali comigo, que ele estava só falando, filha, confia, eu estou aqui, os dias podem parecer difíceis, mas eu nunca te abandonei. Eu tenho cuidado dos teus dias. Então, são cuidados simples, é isso que a gente está falando. Quando você tem relacionamento, quando você conhece Deus, quando você entrega, você sabe quando é Ele, porque o teu coração vai queimar. Não tem como não ceder. Qualquer pessoa, às vezes, vem te dar uma palavra simples, um sorriso que às vezes você vê, igual esse moço falando aquele dia comigo. É Deus falando com você. E a gente acha que tem que ser mirabolante, né? Que Deus vai vir de novo, vai dar um trovão, igual ele fez lá com Jesus e falou: Você é meu filho amado. Ele pode fazer isso, mas é tão mais simples e as pessoas elas complicam, né? E é muito mais simples. Deus fala com a gente todo o tempo, o dia todo. A gente tem que estar sensível à voz de Sim, Deus. E uma das formas da gente ter esse relacionamento, como eu disse, é na palavra do Senhor. Porque quando a gente começa a ler a palavra, né? E assim, vou ler um salmo, eu vou ler um provérbios, eu tô lendo de novo a Bíblia, né? Estou no Antigo Testamento. Esse ano eu me propus a ler só o Antigo. Quando a gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor, né? Ministra ao meu coração, traz uma palavra. A gente não precisa estar aqui, como você disse, esperar o trovão. Aqui ele vai usar a palavra dele. Uma das formas dele falar conosco é através da palavra de Deus, é através da leitura da Bíblia. Ele fala conosco através de pessoas, as pessoas são usadas para ministrar na nossa vida, vão ser, né? O louvor vai falar com a gente? Vai, mas a vai. Bíblia também fala com a gente. Eu acho que a Tia Beth quer falar alguma coisa. Pode Fala. falar, tia. É que assim, eu vou começar a fazer terapia, né, por conta do que eu estou vivendo, por consequência da pandemia, e de eu morar
sozinha, todo mundo já sabe, e pelo fato de eu ter sido sempre uma pessoa muito cheia de vida, muito sorridente, várias vezes, isso que a Michelle falou, várias vezes eu ouvi a pessoa falar, nossa, ganhei meu dia com teu sorriso, ou ganhei meu dia com isso que você me falou, que é uma coisa de mim, do meu jeito de ser, né? De sorridente, de amar a vida, de viver com intensidade. Então, eu sozinha, eu me deprimi, claro, né? Aposentei, entrou a pandemia, me tranquei dentro de casa, meu filho mora em Bauru, também por segurança não veio me ver. E essa semana, a entrevista que eu fui fazer com a psicóloga que vai fazer terapia comigo, eu conversando junto com ela, aí vocês estão falando, né, de Deus, né, que Deus fala com a gente assim, Sim. e eu entendo falar de Deus, eu já captei Deus falando comigo muito na vida, né, porque, embora eu seja católica, eu sou uma católica que sou praticante, né, e leio a Bíblia e tudo. E eu conversando com a minha psicóloga, e eu falei um negócio para ela, contando, ela também é católica, contando uma coisa assim para ela olhou bem para mim e falou assim para mim, Betinha, eu acho que você vai me ajudar mais do que eu vou te ajudar. Olha que gratificante se eu ouvir isso, é Deus. É. Porque eu fui procurar uma psicóloga, eu vou fazer terapia, eu fui procurar a psicóloga para fazer terapia e eu ouvi isso da psicóloga. Quer Porque nós dizer, somos muito importantes, tia. A bagagem que a gente carrega, a gente acha que a gente está indo pedir ajuda, e isso que você falou é uma coisa muito importante. Por isso que nós estamos aqui como rede. Porque então quando assim, a gente precisa de ajuda, tem que pedir mesmo. Né? Não tem a que ficar gente, quieta, tem que pedir. eu senti assim, né, disso daí, eu senti assim, eu estava, né, com toda essa dificuldade que eu estou, com toda essa solidão que eu estou sentindo, mas o mundo está precisando de mim também, porque eu sou uma filha amada do Pai. Então, as pessoas precisam, porque eu perdi um pouco daquele sorriso que eu tinha. Teve pessoas que chegou a falar para mim se eu estava sofrendo de amor. Eu falei, gente, que é isso? Porque eu perdi um pouco daquele encanto que eu passava para as pessoas, daquele sorriso, por eu ser, não porque eu sou uma pessoa maravilhosa, não, muito pelo contrário, porque eu sou uma pessoa muito franca. Então, ou eu estou sorrindo ou eu estou batendo de frente. Eu sou muito verdadeira. E eu levava isso para as pessoas, essa verdade, né? E a pessoa que ela é verdadeira, ela é uma coisa que vem de Deus, né? Então eu senti assim uma coisa muito boa, que Deus falou comigo ali naquela hora. Eu tô com você, não esqueça nunca, eu sempre estive, não é agora que eu te abandonei. Amém, tia. Eu tenho uma palavra para trazer para a gente que vai falar um pouco sobre essa rede estarmos juntos. E a hora que eu puder partilhar, você me fala, mim, mas eu quero mostrar algo para vocês, porque além esse tudo que eu fui vivendo, não foi só ler a palavra do Senhor, mas o que mais gerou em mim né, a transformação foi porque eu encontrei, e aí a gente pode dizer como se fosse uma terapia, não sei, eu encontrei na leitura um jeito criativo de ler a palavra do Senhor. A gente está aqui, que agora que eu fui ver que é a Kátia, tudo bem, Kátia? Agora que eu fui ver que é tu. A Kátia é esqueci qual é a cidade, qual é mesmo, Kátia? Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Pronto. A Kátia eu conheci de forma online também. Então, eu conheci um mundo de possibilidades de eu ler a palavra do Senhor, que ela ficou muito mais gostosa, que ela foi terapêutica. Vou dizer uma coisa para vocês, eu falava o seguinte, olha, eu posso ter todo tipo de dons, tá? Posso ter vários dons, mas com as mãos, não. Com a mão, não, porque assim, ó, eu tenho aqui prima minha, a tia Betinha faz coisas lindas de crochê, faz cada coisa maravilhosa, tenho primas minhas que pintava, que fazia, gente, eu não tinha nada disso, mas eu pensava que eu não tinha, porque quando vem a inspiração de Deus,
é o que foi transformando. Então, eu quero mostrar para vocês um recurso de terapia, que eu poderia dizer que é uma terapia, e depois quero finalizar depois, assim, com uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. Pode ser, Mi? Prima, e depois, se você quiser fazer, que você tinha pedido para a gente, que eu não sei se todo mundo tem disponível a folha aí, que a gente vai fazer a gente vai ter um gostinho, cada um do seu jeitinho, tá? Isso. Olha só, eu quero mostrar para vocês a minha terapia. Essa aqui foi a minha primeira Bíblia, bem tufadinha. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei lendo essa Bíblia. Não tem espaço nenhum para eu fazer decoração na Bíblia, mas existia uma fome e uma sede. Então, gente, não interessa se não tinha espaço, eu colocava papel a mais. Levanta mais um pouquinho, Lili. Ó, esse aqui é papel vegetal, Kátia. Colocava papel vegetal. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Essa é a primeira. Colocava papel vegetal, grudava ele aqui, ó. Deixa eu ver. Fazia. Gente, eu sempre risquei, eu só consigo ler riscando. Riscando, anotando. Quando eu vi aquela mulherada com aquelas canetas que riscava tudo, eu digo, gente, eu sempre fiz parte disso e não sabia. Ô, prima, deixa eu aproveitar e falar uma coisa que é muito importante. A Bíblia, ela é sagrada. Ela é sagrada porque ela contém a palavra de Deus que é sagrada. Mas não é... a Bíblia, ela só funciona, muita gente quer céus abertos com Bíblia fechada, não vai acontecer. E também não adianta a gente deixá-la aberta lá no Salmo, porque o Salmo ele não vai sair voando pela tua casa. A Bíblia, ela funciona sendo lida, sendo vivida. Então, não é pecado, gente, riscar a sua Bíblia. Faça dela aquilo que você tem vontade. A minha, eu não faço isso que a Lili faz, mas eu risco ela inteirinha. Se Deus fala comigo, eu escrevo. Eu gosto muito de escrever. A minha é riscada há muitos anos. No meu coração, ó, os livros que olha aí, tia, você já faz esse Bible Journal ali há muito tempo e não sabia também. Eu sinto no meu coração aquilo que Deus tem para falar. Eu vou fazendo oração aqui. Então, gente, se permitam, sabe? A Bíblia é sagrada pelo conteúdo, não pelo livro. O livro é só um livro. Se você não ler na presença do Espírito Santo, se você não convidar o autor para ler com você e tomar posse do conteúdo que tem aqui dentro, isso é só um papel. É verdade. Tá? Então, faça da Bíblia aquilo que você sentir no teu coração e faça com propriedade. Isso. Então, foi essa Bíblia que eu comecei, né? Então, assim, a gente vê, eu usava muita aquarela. Gente, é muito... Olha, mais do que as ilustrações que estão nessa Bíblia, as experiências que eu tive, o derramar de Deus, isso aqui não tem nem como contar tantas histórias que eu tenho para contar através dessa Bíblia, mas essa foi o começo, né? Porque eu não tinha espaço, então eu grudava papel, quando chegava aqui no Novo Testamento, aí ela já estava toda riscada, eu fazia tag, como é que é isso aqui mesmo? Puxa, enfim. Agora eu quero mostrar outra que eu fui aprendendo um pouco mais. Eu fui aprendendo aí, veio essa queridinha aqui, que é a Bíblia Geográfica. Olha como ela tá, meu Deus, socorro! Gente, aí essa aqui eu fui mergulhando em conhecer mais a Deus e é como a prima falou, né? Não tem... Gente, peraí que eu vou tentar mostrar que é muita coisa que tem nela. Eu gosto e me identifiquei com a técnica do scrapbook, que é colagem de papéis. Mas assim, não é sempre que eu colo papel, tem hora que eu colo, tem hora que eu escrevo, tem hora que eu risco, tem hora que eu faço só um negócio para colocar dentro da Bíblia. Olha só. Isso é terapia. Mas eu estou só riscando, não. Todas as vezes que eu sento para ler a palavra do Senhor, olha. Todas as vezes que eu sento para ler a palavra do Senhor, eu leio, eu medito, e o Senhor me inspira através de um versículo que me chamou a atenção, para eu vir aqui, sentar e decorar a Bíblia. Então, aí eu decoro a Bíblia, né? Eu não venho simplesmente riscar, ou porque eu quero compartilhar o que eu fiz, não, eu não faço isso. Nem um dia que eu vim fazer uma decoração na minha Bíblia só para dizer que eu decorei, para eu mostrar para as pessoas, não. E aí é isso, meninas, é muito cheia essa Bíblia, ela tem muitas coisas, colagem de papéis, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acima de tudo, tem experiência com Deus. Isso é o que é mais importante, ela está guardadinha, porque, olha só, olha aqui, meu Deus, socorro!
Gente, eu amo. Ô, Mi, tá parecendo o Sanduba do Matsuyama. Tinha isso aqui, meu Deus, que é a palavra de Deus. Olha só, eu coloco minha foto, porque quando o Senhor fala comigo, que é para mim, eu coloco minha foto. Você é filha amada, eu coloco eu mesmo, porque eu sou amada do Senhor. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas é porque Ele fala comigo. Olha só. Então é isso, meninas. Eu quero mostrar para vocês que tem sim uma forma criativa da gente estudar a palavra do Senhor. Mas eu quero, para a gente ter um pouquinho dessa experiência, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, para depois eu mostrar para vocês algo que eu fiz na minha Bíblia e que a gente vai fazer junto. Se você tem espaço ou não, não importa, a gente vai conseguir fazer juntos. Tem um versículo que está lá em Êxodo e eu queria que vocês abrissem. Está em Êxodo, capítulo 17. Quando eu falei para vocês que quando tudo começou a transformar na minha vida, eu falei para vocês que eu me uni a pessoas, certo? A um grupo de mulheres, né, que é o grupo Bíblia de Cor, tem a Kátia aqui, a Priscila está lá cuidando da mãezinha, mas a Priscila também é do Bíblia de Cor, a Ellen também é do Bíblia de Cor. Eu me uni, eu me juntei a essas pessoas, e essas pessoas, aqui, ó, a Kátia está lá longe, né? Mas nós nos unimos para estudar a palavra de Deus e decorar as nossas Bíblias, fluindo daquilo que cada um tem, das Minas Gerais, isso. Tem gente que gosta de aquarela, tem gente que gosta de escrever, tem gente que tem letra bonita, tem gente que gosta de colar adesivo, eu gosto de colar papéis da técnica do scrapbook. E eu me juntei com essas mulheres, que é uma rede de mulheres sedentas, com vontade de conhecer a palavra do Senhor e de meditar. Não era ali, isso tudo, meninas, não é sobre papel, sobre caneta, não é sobre isso, sobre cola, sobre papel, isso é sobre o Senhor. Acima de tudo, é sobre aquilo que Ele faz na minha vida e transforma a minha vida. E aí eu queria compartilhar uma palavra com vocês e eu vou dizer por que eu trouxe essa palavra para vocês. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 11. Eu não vou trazer o contexto aqui, porque eu nem tenho esse jeito para contar algumas histórias desse jeito, e a gente tem até aqui uma pastora que poderia até ajudar, a Kátia, mas eu vou só me ater ao que está escrito no versículo para eu dizer por que eu trouxe ele para vocês. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 11, vai dizer o seguinte, olha só. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então, Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Amém. Por que eu quero trazer essa palavra para vocês, meninas? Porque quando eu vejo essas mãos... Vocês entenderam o contexto? Eles estavam diante de uma guerra, de uma luta que era... aqui no contexto, na minha versão vai dizer, Israel derrota os amalequitas. Eles estavam diante dessa situação, e quando Moisés se levantou para orar, e quando ele tinha as mãos levantadas, eles venciam, mas quando ele abaixava, eles perdiam. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu vejo essas mãos levantadas, e aí tudo que eu estiver falando agora, vocês imaginem nessa rede, eu na minha rede de amigas, Bíblia de Cor, vocês na rede Maria Mulher, quando ele estava com aquelas mãos levantadas, eu entendo que mão levantada é sentido, olha, eu me rendo. Eu me rendo a isso, eu me rendo ao propósito, eu me rendo ao que o Senhor deseja falar ao meu coração. Quando eu vejo uma mão levantada, eu entendo assim, é sinal de dependência, né? Eu dependo. Quando eu vejo uma mão levantada, é sinal de humildade. Uma mão levantada é sinal de adoração. Aquele homem, ele estava com as mãos levantadas, enquanto ele em algum momento, ele não tinha forças. E veio Arão e Ur, e com as mãos dele sustentavam ele. Essa rede está aqui para ajudar vocês, para sustentar vocês, trazendo recursos, trazendo palavras de incentivo. Hoje a gente está nesse momento espiritual, mas elas têm outras
depois você pode até falar, Michele, outras áreas de coisas que elas ajudam vocês, né? Na área psicológica, enfim. Quando eu vejo essas mãos levantadas, quando eu vejo essas mãos sustentadas por Arão e U, eu vejo que nós podemos ser essas pessoas, sendo aqui, ou sendo no grupo que eu participo, ou sendo na nossa casa, onde a gente estiver, mãos que sustentam umas às outras, que sustentam em oração, mãos que ajudam umas às outras, mãos que ajudam a fortalecer, a encorajar. Eu estou aqui com você, essa luta não é só sua, eu também estou aqui, eu também estou contigo. Eu vejo essas mãos desses dois homens sustentando Moisés como alguém que estava... Que de fato Moisés não estava só, o Senhor estava com eles, né? E essa rede aqui que vocês participam, é essa rede que faz isso, que sustenta, que ajuda. E como pode ser uma forma da gente sustentar e ajudar? É orando, é estando junto, é perguntando como é que você está, eu posso lhe ajudar, é trazendo uma palavra de encorajamento, né? Quando hoje eu estava sentada aqui, meninas, e eu vim tentar organizar alguns pensamentos, né? Organizar um pouco sobre essa palavra, porque o grupo que eu participo, né? Eu vejo muito como isso, como irmãs em Cristo, pessoas estando aqui em Manaus, ou pessoas de todo o Brasil, porque tem ajudando umas às outras, sustentando umas às outras orações, mas acima de tudo, eu vejo pessoas que estão com o coração disposto, né, assim, para ajudar, e essa rede está aqui para fazer isso, para servir vocês, mas a gente precisa se dispor para buscar isso, né, se colocar à disposição, apresentar também a nossa queixa ao Senhor, né, olha, Senhor, eu estou passando por isso, meninas, vocês têm algo para me ajudar nesse sentido. E quando eu estava hoje aqui estudando, lendo a palavra do Senhor, e eu falo sempre que eu pedi muita fome e sede do Senhor pela palavra de Deus. Muita fome e muita sede, muita fome e muita sede. E tem uma palavra que está lá em Isaías 44, versículo 3, diz bem assim, olha só que precioso, pois eu derramarei água, na minha versão, pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre as suas futuras gerações. O Senhor derrama água, o Senhor quer só de nós, que nós apresentemos o nosso coração a Ele. Fala, Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero te conhecer. E Ele diz, eu derramarei água sobre os sedentos. Na Bíblia tem uma passagem que fala do rio de cura de Ezequiel, vocês já leram? Quando eu li esse trecho das Escrituras, por onde o rio passava, ele ia caminhando, e no começo estava lá no tornozelo a água, depois estava no joelho, depois vinha na cintura, depois até que aquele rio, olha, tomou todo ele, era uma visão que ele estava tendo. Esse rio é o Senhor. Quanto mais eu lia, quanto mais eu mergulhava, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, o rio de vida, que é o Senhor, ele estava aqui, ó, no tornozelo. E quanto mais eu mergulhava, ele foi para o meu joelho. Quanto mais eu mergulhava, ele foi subindo, as águas foram subindo no meu pescoço, até que eu me sinto cheia da presença de Deus, até transbordar. Esse é o rio de vida que o Senhor tem para nós. Ele traz vida, ele transforma, ele renova. Você precisa dispor o seu coração e dizer, Senhor, eu também tenho sede. Eu também tenho sede e eu também tenho fome. Esse rio simboliza a vida que vem de Deus, as bênçãos que fluem do trono dele. É um rio suave, é um rio seguro e é um rio profundo. E a gente pode mergulhar fundo, é igual a árvore. Eu gosto muito de dizer que eu sou como uma árvore plantada a ribeiros de água, que eu quero fluir no Senhor. A árvore, para ela se sustentar, ela precisa de quê? De água, né? A gente também precisa de água. Se a gente não beber água, a gente morre. Nosso corpo precisa de água. Mas para a árvore encontrar água, as raízes dela aprofundam. As raízes dela vão até o fundo, até encontrar água. E isso que tem que ser e gerar na nossa vida. A gente tem que mergulhar. É mergulhar as nossas raízes, é mergulhar nesse rio, é se aprofundar nesse rio,
até ele tomar conta da nossa vida, até ele transbordar na nossa vida, até que a gente possa transbordar na vida das pessoas. Esse rio sacia a fome, esse rio sacia a sede. E eu quero... Para mergulhar nesse rio, não precisa nem saber nadar, né, Lili? Não precisa nem saber nadar, não precisa nem saber nadar, glória a Deus. E eu queria compartilhar aqui, eu vou cantar um pouquinho aqui, cantar não, vou trazer uma música que ministrou muito ao meu coração hoje. Eu não tenho voz de cantora, mas eu quero falar para vocês como se eu estivesse lendo essa música aqui para vocês. E eu não sei se eu consigo colocar aqui, é o celular da minha filha, eu não sei mexer o iPhone, mas eu vou falar aqui para vocês. O nome da música é Águas Purificadoras, e diz bem assim. E eu queria que vocês fechassem os olhos e ouvissem. Tenta imaginar que eu sou cantora, viu, meninas? Porque eu não sou. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é o rio, que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome. A gente precisa mergulhar nesse rio de vida, mergulhar nesse rio de vida. Como a Kátia falou, não precisa nem saber nadar, porque o Senhor vai ensinar tudo que a gente precisa. Que a gente possa mergulhar fundo. Se esse rio de vida está lá no tornozelo, mergulha mais porque ele sobe para o joelho, mergulha mais porque ele vai subindo até a gente transbordar, meninas. Existe um rio que flui do Senhor, que traz cura, que limpa, que liberta. Os rios da presença de Deus, mergulhe na palavra do Senhor, porque eu creio que em nome de Jesus, que não tem como entrar nesse rio, mergulhar nesse rio e permanecer igual. Não tem como, meninas. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor nos faça mergulhar cada vez mais fundo, deixando de lado o nosso querer, a nossa vontade, se intencionando mesmo, se posicionando. A gente precisa se posicionar para viver esse rio e mergulhar nesse rio. E eu fiz uma ilustração, se vocês quiserem ver, se vocês quiserem que eu ensine aqui, se ainda tiver tempo, eu quero ensinar para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, antes da gente fazer esse tempo, Michele. Gente, quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá? Ou levanta a mãozinha que a gente eu vou chamando, vai abrindo, pode falar, tia. De novo eu. Essa música que a Liliane cantou, eu estava um dia num grupo de oração na igreja e eu estava muito mal. E aí tinha lá na frente uma bacia de água e as intercessoras chamou a gente para que a gente fosse lá na frente se banhar nas águas que elas tinham naquela bacia. E eu não levantava do lugar. De repente eu levantei e comecei a ouvir essa música. Aí eu levantei, aí o meu corpo eu fui sentindo arrepios, o meu corpo foi se enchendo do Espírito Santo, e essa música cantando, e eu chorando e cantando essa música. A hora que eu cheguei lá na frente, que estavam as intercessoras todas lá, a minha vontade era pegar aquela bacia de água e jogar
em cima de mim, mas eu não podia, porque não era só eu que precisava daquelas águas. E aí, no dia seguinte, na loja que eu trabalhava, a minha patroa era intercessora do grupo de oração. Eu falei para ela, nossa, que música maravilhosa aquela, e comecei a cantar. Aí ela virou para mim e falou assim, mas não foi essa música que nós cantamos. Eu falei, claro que foi, e cantei a música para ela. Ela falou assim, não, essa música você ouviu de Deus, nós cantamos outra música. Ô, Glória! O título dessa música é Águas Purificadoras, imagina. Quer falar, Kátia? Não, tô aqui emocionada. Eu gosto muito dessa música também, ela fez parte, assim, bem, não é uma música nova, né, mas tão atual. E realmente, né, quando a gente se dispõe a entrar nesse rio, né, e a mergulhar nesse rio, como eu falei que não precisa nem saber nadar, né, esse rio é diferenciado, né, ele é diferente, porque ele é um rio sobrenatural. E quando a gente entra nesse rio, né, a gente flui, né, a gente mergulha, a gente vai, e não quer nem sair dele, né, porque é tão gostoso, né, mergulhar nas águas do Senhor, tão gostoso a gente entrar nessas águas e beber dessas águas, né, a música, o refrão fala, né, quero beber do teu rio, Senhor, né, sacia a minha sede, e é algo que desde que eu conheci a Liliane, ela fala sobre isso, né? Sobre a sede e a fome por Deus. Né? É algo que todos nós, né, devemos pedir todos os dias, que o Senhor venha nos dar essa fome, né, e essa sede por Ele, pela presença dEle, né, e que todos os dias nós possamos, né, avançar um pouquinho mais, né, nesse rio, mergulhar um pouquinho mais nele. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês o que eu fiz, e aí vocês têm um papel aí, uma folha sulfite? Assim, ó, folha sulfite assim mesmo. Quem tiver uma folha sulfite, o que que eu pensei, meninas? Eu pensei o seguinte, né? Eu falei tantas coisas aqui, mas quando eu recebi esse convite que trouxe esse tema sobre o suicídio, e aqui a gente está falando de uma rede de mulheres, né? De Maria Mulheres, que se ajudam, que estão aqui para trazer a palavra, para trazer um incentivo, para ensinar sobre algo. Eu também faço parte de um grupo de mulheres, e quando eu pensei nisso, me veio assim no meu coração. É, e eu trouxe essa palavra sobre essas mãos sustentadas e unidas, me veio no meu coração sobre fazer isso. Eu vou mostrar e depois a gente vai fazer, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver as mãozinhas ali, as pessoas juntas? Aqui embaixo, ó. Não conseguiu São ver, vários não. bonequinhos de mão dadas, né? Exatamente. Agora que eu me toquei, que eu coloquei um papel muito claro. E o que eu quero fazer aqui com vocês é isso, que a gente possa fazer esses bonequinhos. Eu vou ensinar para vocês como a gente faz. Aqui tem no papel cortado, mas eu vou mostrar para vocês, ó, como a gente faz. A gente pode colar na Bíblia, como eu fiz, e eu também fiz como se fosse uma tagzinha para vocês colarem também, deixarem como marca-página, né? Aqui, se eu tirar aqui, ó, o clips, aqui as mulheres, as pessoas unidas. Porque todas as vezes que vocês pegarem essa tagzinha, vocês vão se lembrar disso, né? De ajudar umas às outras, sustentar em oração e lembrar que essa rede Maria Mulher está aqui, né? Tem um propósito especial na vida de vocês. Então, eu fiz aqui. Eu acho que muita gente deve fazer esse bonequinho, mas eu vou ensinar. Porque eu Ô, queria Lili, você sabe que eu senti no meu coração agora? Você ensina a gente a fazer esse bonequinho. E as mulheres que estão aqui presentes, eu queria que elas se disponibilizassem a fazer um marcadorzinho de texto igual você fez. E quem tem rede social, postar esse marcadorzinho na rede social, mostrando aquilo que fez, sabe? Marcando a nossa rede para a gente compartilhar. Então, a gente vai aprender a fazer o nosso bonequinho aqui. E aí, quem tiver essa disponibilidade, quiser fazer em casa, no seu horarinho, reserva o seu horarinho. É como se você estivesse fazendo não para a gente, mas você está fazendo para Deus. Amém. Então, faz
da forma que você quiser, pode ser da forma mais simples. Se você quiser fazer só os bonequinhos, escrever alguma coisa em algum bonequinho, amor, paz, Jesus. Eu vou mostrar o que eu e fiz. tirar, para a gente postar nas nossas redes e compartilhar. Eu fiz assim, eu peguei um papel mais duro, esse aqui é um papel durinho, pode ser o quê? Uma sacola de alguma loja, não tem sacola de loja que é dura? Papelão, né? Exatamente, tem sacola de loja, tem, a gente usa muito aquele papel do pão, que é um papelzinho mais marronzinho, também pode ser, então, dá para fazer. Escreve esse versículo que você Isso. falou, ou Pode algum escrever outro um que a gente versículo. disse aqui, né, que tocou no coração. Isso, eu escrevi aqui, quando eu olhar isso aqui, eu vou me lembrar que eu faço parte de uma rede de mulheres, né, de uma rede que uma ajuda a outra, que sustenta em oração, que ora, e aí eu coloquei aqui, sustentar, ajudar, fortalecer e encorajar. E aí a gente pode abrir o bonequinho, eu quero ensinar vocês, isso aqui foi um frufruzinho só, eu furei aqui, coloquei umas fitinhas aqui, tá bom? A tia Betinha vai ter negócio de crochê aí para colocar aqui, né? Isso. Enfim, vou dizer como é que a gente faz esse bonequinho. Vamos lá? Tá, vamos. Ó, pega uma folha sulfite. Olha aí a tia com os frufru dela. Pronto, tia. Ó, uma folha sulfite. A gente vai dobrar a folha sulfite, não é igual leque, porque leque a gente dobra para um lado, para o outro. Pro outro, Não é. A gente vai dobrar assim, ó. Dobra para cá, aí dobra de novo para dentro e vai enrolando para dentro. Até o final, tá. Até o final. Ó, quando abrir, ela fica tudo assim, ó. Ela não é leque, é tudo para dentro. Pode ser. Aí agora, senhora, pode ser numa folha sulfite. Se você quiser antes, você pode pintar sua folha sulfite, pode passar giz de cera, pode passar maquiagem, pode pegar papel colorido, como a Kátia tá pegando aí. Ó, papelzinho colorido também serve. Aquele lá que eu mostrei para vocês é um papel colorido. Eu acho que eu vou fazer até nesse aqui, que vai ser mais fácil para vocês Mas da verem. gente ver, Tá? Então eu vou dobrar nesse aqui, porque o outro tá uma folha branca. Não é que nem leque, porque se fizer que nem leque não dá certo. Aí a gente dobra bonitinho, certo? Fez aí, mãe? Tá fazendo. Tá fazendo? Tá, peraí. Tô dobrando aqui que eu não tinha me programado para fazer nesse papelzinho. Aí vocês podem pintar ou pegar um papel colorido. E amanhã eu vou lá colorir na tua casa, tá? Isso, Tá. com as canetas dela. Então, ó, ficou assim, certo? Tudo para dentro. Todo mundo terminou isso. Então, agora deixa dobrado. Tem que deixar dobradinho, ó. Vai dobrando ele. Tem que ficar dobrado. Dobra para dentro, depois para dentro e fica assim, retinho. Já? Aí a gente vai precisar de uma tesoura. Eu não sei se vocês estão com tesoura aí pertinho. Ai, eu Pega ela esqueci. essa tesoura. Kátia já tá. Tia Beth, você tá com papel? Tá fazendo, tia? Liga o áudio. Liga o áudio, tia. Eu esqueci da minha tesoura. Agora eu não tenho nada preparado aqui para fazer, mas depois eu vou fazer. Certo. E Então, a gente vai E vou pegar esse postar papel. aqui, vou fazer print e vou postar aqui. Isso, Pronto. isso mesmo. Agora a gente vai fazer esse bonequinho. Só que olha só, para eles ficarem emendados, a gente vai cortar aqui de um jeito que vai manter a emenda deles, senão eles vão se soltar. Então, olha como é que eu vou fazer. Gente, não importa se o bonequinho ficar um pouquinho mais gordinho ou magrinho, não interessa, né? O bonequinho é meu, a gente faz como quer. O boneco é meu, eu faço ele do jeito que eu bem entender, né? Ó, eu vou fazer um cortezinho aqui como se fosse a mão. Eu vou fazer para mostrar para vocês. Como se fosse a manga aqui, o ombro dele. Aí, mãe, desliga o teu áudio. Lili, esse E corte é na parte que está aberta ou na parte que está fechada? Porque a gente vai cortar os dois. Eu estou começando na parte fechada. Eu comecei, faço um cortezinho, aí subo como se fosse fazer o pescoço do bonequinho e faço a cabeça. Vou já mostrar, ó. O pescoço, aí corto, faço a cabeça. Ixi, ficou feio, mas tá tudo bem. E corto. Ó como ficou, vê se vocês estão vendo, tá vendo? Ah, tá. Como se fosse um Ficou ponto horrível. de Esse vai ficar desformação. pescoção, sabe? Pescoçudo. É. Deu para Ai, eu ver? esqueci a minha tesoura.
Mas eu Faz entendi, eu vou essa fazer minha parte. marcação, vou fazer a marcação com caneta para eu não esquecer. Isso. Aí agora a gente vai fazer como se fosse a camisa dele e o corpo. Então, do outro, continua embaixo, ó, faz retinho, eu vou fazer aqui para vocês verem. Desce para fazer o corpo. Quando for descer aqui embaixo, não termina no final do papel, que é para ele ter uma conexão. Olha só, vê se vocês conseguem. Deixa um pouquinho reto aqui, tá vendo? Tá. Ó. Ó, aí aqui do outro lado eu vou cortar do mesmo jeito. Eu vou começar a cortar aqui. O meu vai ficar um ET. Ai, o meu tá bem fininho, tá bem magrinho. Olha, desço e não corto até lá embaixo para ficar aquele quadradinho aqui também, ó, tá vendo? Ó. Tá. Aí agora aqui embaixo eu vou cortar embaixo como se fosse para aparecer a perna da pessoa, né, Ele ó. vai ficar como um biscoito, né? É, parece um biscoitinho daqueles que faz de Natal, né? Ai. Ó, tá vendo? É o biscoitinho de Natal. Isso. Quando a gente abrir. Ai, o da Pri já deu certo. Quando a gente abrir, o meu tá pescoçudo. Quando a gente abrir, ai, gente, mostra de vocês. Olha que legal. O meu ficou 4. Ai, lá. Cadê, Cátia, o seu olho da Pri? Amigo teu, não tem nem. Cadê a cabeça do teu, Pri? O meu ficou sem pescoço. Gente, o meu tá pescoçudo. Ai, tá lindo. Ótimo. Ai, gente, olha no papel de coração, que lindo. Ai, que lindo. Gente, mostra. É porque não somos todas esqueci iguais. minha Então, tesoura, cada eu um vai fiz ficar um de um ET jeito. aqui para eu lembrar. Ó. Poxa, se alguém conseguisse tirar foto da gente segurando, hein? Tira aí, Pera. printa aí, Bi, printa Deixa eu ver se aí. eu consigo. Eu vou Printa tirar aí, uma foto que eu não sei gente. printar. Segura todo mundo. Segura. Kátia, tá Ai, escura a tua imagem. Isso aí, Kátia, vai. Já? Pera, segura. Vai. Segura. Ergue aí, Kátia. Ergue, Kátia. Ergue, Kátia. Mais uma. Mais uma. Ai, que lindas. Pronto, então agora esse é o bonequinho. Quem fez com papel branquinho pode colorir, pode fazer como deixar inspiração. Quem fez com esse já decoradinho, já fica decorado. Aí, vou tentar colocar aqui na Bíblia só para vocês verem agora o escuro, né? Para ver se dá para ver melhor. Ó, eu coloquei aqui embaixo. Vê se você... Na minha Bíblia com espaço, eu coloquei ele aqui embaixo, ó. Tá Aí vendo? você colou, né, prima? É, porque eu colei o outro, é porque o outro não tá dando para vocês Você verem. colocou, foi lá em Ah, Isaías no meu 44? já vou pôr pulseira, já vou pôr Eu colarzinho. coloquei em Êxodo 17:11, Kátia, que foi das mãos Das mãos sustentadas. unidas. É. Exatamente. E aí, do lado da minha Bíblia, eu escrevi algumas coisas do que eu falei com vocês sobre os braços levantados como rendição, como dependência, como sinal de humildade, de adoração, e também que esses braços unidos e essas mulheres aqui, ó, somos essas mulheres que sustentam umas às outras em oração, que ajuda, que fortalece, que encoraja, que ora, que caminha junto, né? E aí, quando eu fiz essa tag, eu não sei se a Pri viu, na tagzinha, para quem não tiver com espaço, então corta o papel, um papel mais duro, mais durinho. Eu fiz um furinho, coloquei uma fitinha para ser o marca-página. Só que se a gente deixar o bonequinho aqui, ele vai abrir, né, ó. Por isso que eu coloquei um clipe para segurar ele. E aí, quando a gente abre, a nossa tag tá assim, ó, que linda! Ó, que lindo! E todas as vezes que vocês olharem para um marca-página desse, vocês vão se lembrar que nós podemos ajudar umas às outras, lembrar do próximo, o Senhor nos ensina a amar, lembrar do próximo, orar pelos que precisam de oração, né? Trazer uma palavra de conforto, quem sabe, às vezes ajudar com provisão mesmo, né? Com recursos físicos mesmo. Nós somos mulheres unidas, gente, ninguém segura uma rede de mulheres Exatamente. unidas, ninguém segura. E eu quero Né? reforçar isso para as que estão aqui, para as que vão assistir depois, que nós realmente somos uma rede, que isso que nós fazemos, as postagens que nós fazemos de segunda, né, com as nossas duas Marias que são psicólogas, que são postagens que nos ajudam tanto nas nossas dificuldades no dia a dia, e eu sempre posto, né, uma no final do mês com relação ao tema, falando sobre a parte espiritual. Nós
fazemos de todo o nosso coração. Nós derramamos de verdade aquilo que o nosso coração está cheio. E saibam que nós também oramos por esse grupo. Nós levantamos um clamor ao Senhor, porque nós não fizemos uma rede para ser apenas uma rede. Nós fizemos algo para mudar verdadeiramente a vida das pessoas. Porque foi o Senhor que colocou isso no coração da nossa Maria Mor, da Vanessa. E o intuito dele é esse, que essa rede seja uma rede de cura. Então, eu quero mais uma vez ressaltar a nossa disponibilidade. Esses dias aconteceu de uma Maria nos procurar pelo Instagram para nos contar que estava sofrendo abuso dentro de casa. E aí uma das nossas psicólogas conseguiu ajudá-la. Então, é isso que a gente quer reforçar. Nós somos essa rede. E nós nos sentimos assim, com o nosso coração agradecido dessa Maria ter nos confiado de dividir sobre a vida dela e ter nos pedido ajuda, porque nós estamos aqui para isso. Então, nunca se esqueçam, Maria, nós oramos pela vida de vocês e muitas vezes a gente paga um preço por isso. Porque quando nós intercedemos pela vida de outras pessoas, há um preço a ser pago, mas nós fazemos no nosso coração, porque nós fazemos como se fosse para o Senhor. E a nossa recompensa vem dele. Então, nós queremos verdadeiramente que vidas sejam transformadas, que sementes sejam plantadas nesses corações. E nós queremos, inclusive, que vocês dividam com outras pessoas aquilo que vocês têm aprendido aqui. Sabe, não seja só aquela que absorve, mas seja aquela que derrama. Então, tudo aquilo que você aprende aqui conosco, derrama na vida de outras pessoas. Compartilha, convida, sabe? Fala, vem, é tão edificante, é tão transformador, tem mudado a minha vida. Seja verdadeiramente essa rede. É para isso que a gente está aqui, não só para derramar na vida de vocês, mas para que vocês sejam transformadas, para transformar o mundo à sua volta. Isso é uma rede. Então, isso a gente sempre ressalta, né? A gente sempre está falando da importância disso, que não é só estar ali no grupo para receber, é transbordar daquilo que recebe, é fazer diferença na vida de outras pessoas, cada uma do seu jeito. A Lília, ela falou esses dias uma coisa para mim, e é uma grande verdade, e é até uma música que eu ouvi, né, e fala muito sobre isso, que o nosso lugar na mesa é o único, que só você pode ocupar. E tem uma música do Eli que fala isso, né? Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demora, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Então, o seu lugar na mesa com o Senhor está reservado só para você, ninguém vai ocupá-lo. Então, esteja disponível, ocupe você essa cadeira. Amém. Ocupa essa cadeira e olha, tia Betinha, eu quero falar uma coisa para você. Por mais que às vezes você fique aí quietinha no seu canto, né? Pode estar sozinha, né? Mas você tem a companhia de Deus. E olha, é muito precioso. Outro dia eu montei o café à mesa, montei, coloquei a xícara para mim, coloquei a xícara para Deus. E falei, Senhor, assente-se comigo. E ele era o meu convidado, né? Na verdade, a gente não quer nem que ele seja convidado, que ele seja presente o tempo Presente, todo. morador, né? Morador, porque convidado vai embora, o morador se faz presente todo o tempo. Então, coloca a mesa, sente-se com ele, né? E mergulha nesse rio de cura, mergulha nesse rio de vida, porque essa água, ela traz cura, essa água traz vida, essa água nos liberta. E espero que o Senhor possa continuar no decorrer aí dessa noite, desses dias, falando aos corações de vocês, que a gente possa, assim, olha, mergulhar cada dia mais, mergulhar cada dia mais. Se está no tornozelo, que a água venha até o joelho. Se está no joelho, olha, que venha para o pescoço, que transborde. Vai Nós entrando, né? Amém, que a gente venha mergulhar, e a gente fala de árvore, que as nossas raízes ó, se aprofundem cada dia mais, cada vez mais, até encontrar essa água, né? Saciarei a sede, né? O Senhor está aqui, derramarei água sobre os sedentos. Eu tenho sede, eu tenho fome, e você? Mergulha na palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe, foi muito precioso, viu, prima? Poder estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra de Deus. Peço desculpas aí se algo saiu aí fora do controle, eu não tenho essas habilidades para estar aqui trazendo a palavra e
mas eu tenho entendido que eu Tem posso fluir sim. naquilo, Tem, exatamente. que eu posso fluir naquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E Ele derrama água aos sedentes, e Ele vai derramar água sobre vocês. Lili, Mergulhe nesse eu rio fiz de de, cura. fiz de menininha, ó, de Ai, sainha. que lindo de Ai, que lindo! Amei! Poxa, Já que é já uma, encantou! Eu Meu já que é Deus, uma rede de mulheres, né? meu Então, Deus, o que eu fiz de eu vou menino? fazer, ó, o sorteio para as Marias. Eu vou chamar minha produção, que ele já achou até um aplicativozinho ali para a gente rodar e fazer o sorteio para as nossas Marias. Eu tenho um chaveiro, eu vou mostrar para vocês. E se estiver aqui para Manaus, para Minas Gerais, vai, tá? Eu tenho uma caneca Bem, Não, eu vou e aí eu buscar. tenho uma toalha. E Eu aí vou eu aí quero buscar. aproveitar que a gente não sabia, né? Eu não conheço a Kátia, mas você falou que ela é pastora. Então, ela vai nos sim, dar a honra de encerrar com uma oração. Pode ser, amém. Kátia? Pode Nos, sim. nos dá essa honra. Deixa eu mostrar a toalhinha também. Bordadinha, ó. Que linda. Se É um prepara para mandar mimosinho. brinde aqui para Manaus, Vou viu? mandar, em nome de Para Minas Jesus. Gerais, vou A gente receber. fez esse carinho Também, porque, para assim, mim, a gente Kátia. sabe que o tempo que vocês... Nosso tempo é muito precioso. Então, é uma honra essas mulheres que estão aqui conosco, que disponibilizaram o seu tempo para nos ouvir, né? Para dedicar a conhecer um pouquinho mais sobre as nossas vidas, sobre aquilo que a gente tem feito, e para que a gente pudesse derramar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem vivido com o Senhor na vida de cada uma. É muito gratificante. Eu achava que talvez eu nunca fosse passar por isso. E hoje que eu tenho passado, eu tenho visto quanto Deus tem transformado a minha vida e quanto tem valido a pena tudo que eu tenho passado. Não é fácil, a gente sabe que viver com o Senhor tem muita renúncia, tem muito aprendizado, porque o pai que ama, ele corrige. Tem muita coisa, quanto mais a gente entende da palavra de Deus, quanto a gente mais convive com ele, a gente vê o quanto a gente é falha e pecador, e quanto a gente tem arestas a serem acertadas, mas que mesmo assim, Deus nos ama, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, porque o amor dele é graça merecida. Foi por isso que Jesus morreu por nós na cruz, não porque nós merecemos, mas porque o amor dele é gratuito, é puro. E Deus tem falado muito comigo até sobre isso, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, deixe-se ser transformada por ele. Né? Aqui a gente não está falando, todo mundo passa pelas suas aflições. Aqui ninguém está falando que é perfeito. Mas a gente está falando que há um meio de você ter uma transformação verdadeira na sua vida. Eu busquei de tantas outras maneiras e eu não encontrei. E quando eu deixei Deus verdadeiramente transformar a minha vida, aí eu entendi do que aquelas mulheres falavam, do que eu ouvia os outros falarem, porque agora eu vivo, eu me permito ser moldada e transformada pelo Senhor. E é isso que eu desejo na vida de vocês. Então, eu vou fazer o sorteio, e aí a gente encerra com a Kátia, tá? E aí a gente fala tchau, cada uma já está na sua casa, cada uma vai para os seus afazeres. E eu deixo mais uma vez o meu muito obrigada, tá bom? Eu vou fechar meu microfone só para eu chamar minha produção. Pera. Ele tá vendo. Ô, Mi, eu queria agradecer aqui as minhas amigas que estão aqui. Eu nem sabia que a Kátia ia entrar, ela viu pelo convite no Bíblia de Cor. Foi, Queria eu vi lá e eu estava na célula, a célula acabou, eu entrei lá e vi, falei, vou correndo, será que já acabou? Tinha acabado, graças a Deus. A Ellen também, né? Eu coloquei no Bíblia de Cor. E a Foi. Priscila, como é uma amiga bem, bem próxima, né? Tá grudadinha aqui comigo, eu mandei no pessoal para ela, eu digo, amiga, entra. E eu queria agradecer muito vocês por esse tempo, por poder ter partilhado a palavra do Senhor, ter trazido um pouco dessa vida para vocês e que nós possamos fluir através dessa palavra na vida de outras pessoas, sendo essas mulheres que sustentam, que ajudam umas às outras em oração, em tempo junto também. Às vezes a gente só quer um tempo junto, né? Só quer conversar. Que nós possamos ser essa rede, essas mulheres que ajudam umas às outras, e que essas mulheres, imagina tantas mulheres dessas mergulhadas nesse rio de vida, hein?
Glória a Deus. Obrigada por tudo, tá, menina? Ô, prima, e nós temos a intenção também, para as nossas Marias que estão perto, de nós fazermos um encontro presencial. Eu creio que Deus já está preparando o dia, a hora, e vai ser um tempo muito precioso também, poder passar esse tempinho com essas Marias. Mas mais Amém. em breve a gente já, né, assim que as coisas já está meio que voltando, né, ao nosso novo normal. Ó, eu vou sortear primeiro o Sorteia aí meu chaveirinho, nome. tá bom? Sorteia aí meu nome. E vai aparecer o nome escrito aqui. Onde está escrito aqui, ó? É. Tá, É, aqui, mas se você vai apertar, vai aparecer o nome tá aqui. bom. Aí Eu depois você tem mostro que pra... apertar de novo e depois de novo. Faz aqui, ó, virado pra tela. Vira pra tela. Ah, mas não dá, mas eu não vou conseguir apertar. Aperta aqui de novo, no rosa? Não. Olha lá, livre. Ah, vai parar. Vamos ver quem que vai ganhar o Já chaveiro. parou. É ali. Parou? A Livinha tá aí ainda? Lívia, dá um oi se você tá aí. A Aline, eu tô vendo. Ah, Lívia, tá. Você já tem o chaveirinho? Mostra o rosto, Lívia, pra Eu gente sei que a poder ver. Lívia já tem algumas coisas do... Ah, então tá bom. Então vai ser seu, tá bom? Aí se você conseguir passar lá na clínica pegar, eu já deixo lá para você, tá bom? Deixo lá com a van. Vamos ver. Tá. Ó, agora vai ser outra, tá bom? Eu vou apertar aqui, ó, na nossa rifa eletrônica, que aqui o negócio é chique, gente. Tem miséria, né? Parou? Luzia. A Luzia tá aí ainda? Que eu vou sortear para as mulheres que estão, tá? É. Se a Luzia... Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, ela não tá mais. Sorteia de novo, vai, Então, continue. vou sortear de novo. Vamos lá, quem vai ser? Vai orando aí, gente. Quem Ai, é? meu Deus. A tia Beth. Tia, Ei, tia Betinha ganhou! você não tem... Você tem a caneca? Não? Ei. Então a caneca vai ser sua, tá? Merecido. Gente, não é marmelada, tá bom? Aí depois a gente vê um jeito de você pegar. E agora a toalha. Vamos ver se ela vai para fora. Ai, gente, vem para Manaus essa toalha? Pode ser para mim, para Eu Kelly, pra quero. Pri. Quem Eu foi? quero essa toalha. Cristiane. Tá aí Ah, ainda? Será Deixa eu que ver. tá? A Cristiane tá. A Cristiane Costa. Poxa. Cristiane, mostra o seu rostinho pra gente ver quem é. Tá aí a Cristiane? No chat ela tá. Cadê? Eu acho que tem que sortear de novo para tentar vir para Manaus. É. Ó, vamos ver se a Cristiane não se manifestar. Super concordo que tem que sortear de novo. Poxa, mas não foi nenhum para fora, né? Cristiane, você tá aí? Tá, não, só deixou Então, comigo. ela tá pelo chat, mas... Ó, vou dar mais 2 minutos. Se ela não se manifestar, eu vou sortear de novo. Ah, esse negócio. Tem que vir também. Ó, Minas. vou sortear, tá, gente? Vai. Tá. Gente, É uma toalhinha linda. Quem foi? quem será? Tatiana. Ai, Quem que é Tatiana? Vamos ver se tá. tá não, tá? Não tá também, eu acho. Ô, Jesus. Quer vir para Manaus, Gente, não tá. Minas. Eu coloquei que começou, então teve algumas pessoas que saíram. Roda a roleta, gira a roleta. Priscila. Meu nome tá aí? Priscila, ó. Agora foi. Agora veio para Manaus. Maria. Ei, Vamos mandar, Que tá? linda! Manda Que seu... linda Acabou, toalha. pode pegar. Obrigada, hein? Imagina. Tô feliz. Aí você hein? manda os seus dados para... Ó, meu marido é muito certo, tá, gente? Todo mundo que foi sorteado, quem não tava. Então Pode não foi mandar marmelada. pela Lili. Lili, tu não vai viajar? Tu vai para a mesma cidade delas? mas é porque eu vou para São Paulo, capital. Ah, é longe da gente.
Nós somos do Elas são no interior, interior. Qual que é a 400 cidade? quilômetros da gente. Mas, ó, manda pra gente o seu endereço certinho, Lívia, a gente combina depois, a gente manda na sua casa, ou a Pri manda o endereço dela, a gente manda direto para ela, não tem problema. Tá, eu vou mandar os dados da Pri tudo certinho para Tá. você, tá, Pri? A gente Que aí você manda. envia para ela. Então, Obrigada. Marias, vamos encerrar com a nossa oração da nossa convidada especial, que nos presenteou, nos honrou com a sua presença. Kátia, sua palavra. Tá bom. Qual que é a cidade de vocês? Nós somos de Duartina, interior de São Duartina. Paulo. Eu estou na divisa, ó, de Minas com São Paulo. A minha cidade fica bem na divisa de Minas E a com minha São pastora preferida, não, ela é goiana, mas eu tenho várias pastoras mineiras que eu sigo no Insta também. Eu adoro o sotaque de vocês. Tenho É uma amiga diferente, querida né? especial. Eu amo o jeitinho que ela fala, arrastadinho. Vamos orar, então. Pai, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo para conosco, mesmo vivendo esse tempo difícil, tão aleatório, tão, no nosso ver, tão difícil, Senhor, mas sabemos que o Senhor continua sendo bom e o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos sustenta, Senhor, a cada dia. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe cada mulher, Senhor, que está aqui agora, aquelas que já entraram e que tiveram que sair por algum motivo, que o Senhor, Pai, esteja abençoando a vida delas, ó Pai, que cada dia elas possam caminhar com o Senhor, assim como nós fizemos aí as bonequinhas, cada uma de mãozinha dada, que o Senhor trabalhe, Senhor, nessa unidade, trazendo, Senhor, o companheirismo, Senhor, o amor, a harmonia, Senhor, entre esse ministério de mulheres. E eu quero, Senhor, abençoar, Pai, esse ministério, através da vida da Michelle, de cada uma que faz parte. Que o Senhor, Pai, faça cada dia mais com que esse ministério cresça, Senhor, com que seja realmente uma rede de apoio, Senhor, que apoie mulheres que precisam, que necessitam, Senhor, que estão muitas vezes angustiadas, amarguradas, que precisam da ajuda do Senhor, mas também precisam de uma ajuda perto, que possam andar de mãos dadas, Pai. Que a palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, possa criar raiz no coração de cada uma de nós que fomos ministrados. Eu pude pegar um pouquinho, Senhor, e sei que eu fui abençoada, e creio que cada mulher que estava aqui também foi abençoada pelo Senhor, né, por aquilo que ouviu da parte do Senhor, usando a Liliane, usando a Michelle, usando as outras mulheres que aqui estavam. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde a cada dia e nos abençoe. Nós somos gratos ao Senhor pelas tuas bondades e misericórdias que se renovam sobre nós. Muito obrigada, Pai, por esse tempo também que pudemos passar juntas aqui, compartilhando da tua palavra, nos enchendo da tua graça. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Kátia. Obrigada. Amém. Nós recebemos Amém. em nome de Jesus. Obrigada. Marias, Boa muito noite. obrigada. Prazer, Nós viu, ficamos conhecer 2 vocês. horas juntos. O prazer foi nosso. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda nos nossos encontros. Participa, né? As meninas que são as amigas da Lili, se quiserem participar lá do nosso grupo, é um grupo fechado, só nós postamos mensagens e são todas as segundas-feiras. E aí, quem quiser, nós temos o Instagram, né? Rede Maria Mulher, e lá na bio tem o linkzinho para redirecionar para o Telegram, que o nosso grupo do WhatsApp a quantidade de mulheres já limitou, né? Que é só 250. Então, Vamos marcar também, né, Mi? Vamos, Aquela prima. fotinha que a gente tirou, a gente marca, Rede Maria Mulher, se vocês puderem me marcar também, Isso. o meu criativo, a gente marca umas às Isso. outras aqui, vamos criar uma rede E se aí. vocês puderem, né, ir compartilhando, a gente quer isso mesmo, atingir pessoas, mesmo igual vocês, que são pessoas de estados diferentes e que têm conexão. É isso que a gente quer. Amém. Amém. Obrigada, meninas. viu? Deus abençoe. Obrigada. Boa noite Obrigada. a todas. Boa noite. Fiquem com Beijo. Deus. Beijo. Boa noite. Amém. Tchau. Tchau. Lindas. Beijo.
Pronto. Tchau, mãe! Não estou ouvindo nada. Liga seu microfone.